Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos nesse formato de podcast que estamos trazendo para apresentar um debate e uma conversa que com certeza vai ser muito legal. Bom, antes de iniciarmos a nossa conversa, esse debate que vamos trazer hoje, vamos nos conhecer para que vocês possam vir a ficar mais familiarizados com a nossa voz. Bom, eu que estou falando sou Matheus e não só eu, juntamente com essa galera que está aqui com a gente. Nós somos estudantes da Escola Técnica Estadual José Joaquim da Silva Filho e somos integrantes do primeiro ano do ensino médio. Bom, agora vocês irão ouvir, a voz de cada pessoa que vai apresentar junto comigo esse nosso programa. Oi, galera! Meu nome é Camille. Oi, gente! Meu nome é Thalita Eunice Monteiro da Silva. Oi, gente! Meu nome é Raquel Jaiane. Um dos principais e maiores desafios para o século atual, o século XXI, considerado por profissionais de saúde, é a obesidade. Bom, e a obesidade ela gera uma expectativa negativa sobre o corpo físico por não se enquadrar nos padrões de beleza da moda, que cultua o corpo magro e discrimina o gordo, podendo desenvolver um distúrbio de imagem corporal, expressos por meio de humor depressivo, ansiedade, culpa, desânimo, privação, exclusão e problemas de comportamento alimentar. Bom, e segundo Tavares e Brasileiro, a mídia estipula modelos de beleza que são absorvidos pela sociedade como um padrão a ser imitado. O modelo de beleza indicado mostra um corpo esguio e esbelto, sendo a gordura sinônimo de feiura, e criando alguns processos de exclusão dos que não se enquadram nesse modelo que é aplicado. E segundo Schilder, a imagem corporal ela é definida como a imagem que se tem na mente sobre o tamanho e a forma do próprio corpo, incluindo sentimentos em relação a essas características e as partes constituintes do corpo. A imagem corporal ela exerce um papel mediador em todas as coisas, desde a escolha das vestimentas, passando por preferências estéticas, até a habilidade de empatizar com as emoções dos outros. Enfim, entre as diversas maneiras que o indivíduo possui para pensar a respeito de si mesmo, nenhuma é tão essencialmente imediata e central como a imagem de seu próprio corpo. E diante dos expostos, o adolescente obeso apresenta sentimentos de menos-valia no qual diz respeito à sua imagem corporal, não apreciando seu corpo e distorcendo todas as percepções sobre ele mesmo. Isso acaba trazendo a ele mesmo expressar uma culpa, uma privação, um humor depressivo, uma exclusão, dentre outros sentimentos que acaba trazendo um grande malefício para ele mesmo. É nesse sentido que podemos falar em bullying, relacionado à obesidade infantil na sociedade. Um fator importante que gera exclusão social é o aumento de peso, que se tornou sinônimo de feiura e gera discriminação. As crianças e os adolescentes são os que mais sofrem com esse tipo de violência, que é atualmente denominada bullying, caracterizando por comportamentos agressivos e repetitivos feitos intencionalmente, com maior incidência na faixa etária de 11 a 15 anos. Podem ser praticados de forma verbal, com apelidos e com agressões. Os objetivos foi analisar a insatisfação corporal de adolescentes obesos de 10 a 15 anos e possíveis associações ou correlações da imagem corporal com a discriminação por bullying. O método utilizado foi o seguinte: o projeto de pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Sorocaba da Universidade Católica de São Paulo. Os adolescentes participantes não foram identificados em nenhum momento da pesquisa. Trata-se de pesquisa qualitativa e quantitativa, baseada em 20 entrevistas realizadas com os adolescentes de 10 a 15 anos de idade, com diagnóstico de obesidade em tratamento no ambulatório de endocrinologia infantil no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Para melhor investigar e entender as razões das insatisfações com a imagem corporal de adolescentes obesos
e a discriminação pelo bullying foram realizadas entrevistas, desenvolvidas de forma individual, através de perguntas abertas, seguindo um roteiro semi-estruturado, utilizando um gravador previamente comunicado, e a gravação somente teve início após a autorização do adolescente. O roteiro foi o seguinte: para você, o que é obesidade? Como você se sente em relação à sua imagem corporal? Como você se percebe como adolescente obeso? Tem ou já teve algum apelido? Isso te incomoda? Os resultados foram os seguintes: dos 20 adolescentes obesos de 10 a 15 anos que participaram do estudo, 11, 55%, era do sexo masculino e 9, 45%, do sexo feminino. Para melhor entendimento sobre as razões da insatisfação com a imagem corporal de adolescentes obesos e a descriminalização pelo bullying, buscou-se a técnica das entrevistas individuais. A análise das entrevistas revelou existirem preconceitos atribuídos aos adolescentes obesos e é fundado em construções sociais, culturais, em torno de padrões de beleza. Ainda nessa categoria, 10 adolescentes, 50%, sendo 5 meninas e 5 meninos, se sente diferente dos outros por seres obesos. Em sua fala, as expressões foram mal e diferente. Diferente porque sou mais gorda do que as outras pessoas. Me sinto mal, vejo minhas amigas magrinhas e eu um pouco gordinha. Me sinto mais gordinha. Diferente porque sou gordo. Diferente por causa da obesidade. Tudo bem, mas me enxergo diferente dos outros. Podem-se notar em suas falas que os adolescentes obesos desejam estar de acordo com os padrões de beleza estabelecidos pela mídia e sociedade em geral, para que possa ter o sentido de equivalência perante os outros indivíduos. Em suas falas, as expressões que mais identificam essa categoria são: difícil, mas eu aprendi a lidar com isso. A gente olha as pessoas à nossa volta e todo mundo normal. No espelho, vejo coisa boa. Triste, porque sou gorda. Feia, porque minhas amigas são magrinhas e eu sou um pouco gordinha. Queria ser mais magra, pois sou muito gorda para a minha idade. Gorda, porque como muito. Gorda, porque olhando de lado fico com trobinhas. Não sinto nada, mas podia melhorar a barriga, porque sou gordo. No espelho não vejo nada, nem coisa boa nem coisa ruim. Sinto coisas ruins e boa, porque emagreci um pouquinho, queria emagrecer mais um pouco. Quando me olho no espelho, tem uma gordurinha que me incomoda. Gostaria de ser diferente, mas não me incomodo com isso. Quando a gente é obeso, a gente tem bastante dificuldade para correr, para fazer esse tipo de coisa. Observa-se nas falas das entrevistas que o excesso de peso gera incômodo e insatisfação pessoal, pois na cultura ocidental é mostrado um estereótipo de corpo perfeito, que costuma estar associado ao poder, desempenho sexual, sucesso e aceitação social. E que, principalmente para as mulheres, a magreza representa controle, competência e sucesso. Assim, o peso excessivo é associado a uma conotação pejorativa, principalmente entre adolescentes, gerando insatisfação baixa. Autoestima, sendo que o autoestima pode ser entendida como uma junção de ideias e atitudes que cada indivíduo tem sobre si mesmo, sendo um indicador do bem-estar mental. Na categoria bullying, 10, que foram 50% dos adolescentes no geral, afirmaram ter apelidos, e 10, que foram os outros 50%, negaram. Algumas das expressões que mais identificam essa categoria são baleia, me chamam de sanfona, xingam de baleia, me zoam porque eu sou gorda, tranquinas, tenho mas falei, pode me chamar de gordinha. Ainda na categoria bullying, dos que têm apelido, 4, que foram 40%, afirmaram que isso incomoda, e 6, que foram 60%, negaram. Desses 6 que negaram, 4 consideraram os apelidos carinhosos, e apenas 2 consideraram esses apelidos ofensíveis. Dá para perceber o tamanho, de
complexidade que tem esse tema. Esse tema é de total importância, porque a gente sabe que a fase da adolescência ela é marcada por sua fase de desejos e independências, né? Por diferentes aspectos da vida, inclusive o corpo e a estigmatização pelo bullying. Bom, e os resultados analisados apresentam depoimentos de adolescentes relatando as suas angústias, né, que sentem ao serem discriminados pela sociedade por sua condição física. E acaba até mesmo sendo um pouco hilário falar isso, porque no nosso atual, né, século, na nossa sociedade totalmente avançada, é até incrível saber que esses acontecimentos realmente acontecem ainda no tempo de hoje. Bom, e o presente estudo demonstrou que cerca de 95%, minha gente, dos adolescentes apresentam algum grau de insatisfação de imagem corporal. Bom, e no Brasil, alguns estudos, mesmo usando técnicas, né, usando algumas metodologias diferentes, apresentam resultados semelhantes de ocorrência de elevada insatisfação com a imagem corporal em adolescentes de diferentes regiões. E na maioria desses estudos, a insatisfação corporal é maior entre as adolescentes do sexo feminino, mas não menos preocupante, né, entre os do sexo masculino. Pessoal, esse estudo, né, que foi realizado encontrou uma associação entre os adolescentes obesos, a insatisfação com a imagem corporal e o bullying. Bom, e este achado é similar em estudos feitos por Matos. O autor constatou que pessoas obesas se autocompreendem como estigmatizadas, ou porque não conseguem realizar atividades cotidianas com a mesma funcionalidade e praticidade que as demais, ou porque são motivos de brincadeiras, chacotas, de xistes, onde quer que estejam em virtude de sua aparência destoante, né? Assim, o indivíduo que sofre bullying durante seu processo será chamado por termos que exaltem seu signo depreciativo, como baleia, elefante e hipopótamo. Os resultados encontrados nesse estudo evidenciam que o corpo ideal valorizado pela mídia prevalece. Sentem-se insatisfeitos com a sua imagem corporal, principalmente as meninas. Essas relatam que se sentem diferentes dos outros indivíduos pelo seu excesso de peso, o que pode gerar impacto negativo na autoestima. O apelido é uma situação que incomoda muito, principalmente as meninas que afirmam que ficam nervosas e choram, mostrando que essa prática ultrapassa os limites das simples brincadeiras e são vítimas de bullying e se sentem incomodadas com tal prática. Exatamente, Raquel. E isso demonstra a necessidade de uma maior atenção, né, e percepção desse tipo de agressão pelos pais e os educadores também. Este estudo ressalta a importância que deve ser dada ao adolescente obeso, a necessidade de uma efetiva educação alimentar e nutricional, com ações voltadas para mudanças de comportamento alimentar, bem como concretizar políticas públicas de saúde com equipes multiprofissionais e intersetoriais para o enfrentamento da obesidade e do bullying, o que pode acarretar muitos danos psicológicos, afetando a saúde mental na adolescência e com consequência por toda a vida.